Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Eu sou Caroline Galli, psiquiatra forense, serei a host desse programa. Estou junto da Andréa Maluta, Cláudia Carione, Tereza Cristina Scheidauer, todas somos médicas psiquiatras, e resolvemos abrir o que rola no nosso grupo de mensagens, trazer direto do celular aqui para a mesa as nossas angústias, nossas dores e as delícias de cuidar, trabalhar com a saúde mental, tendo que dar conta das nossas próprias vidas loucas. Este é o episódio de número 7. E ao final dele você vai perceber que não está sozinha, que a vida não é perfeita, mas que ela pode ser sim mais leve e bem vivida. Bem-vindas de volta, amigas. Olá, Oi. tudo bem? E aí? Falar de um assunto que a gente quase não gosta. Não muito. Terapia. Quem é você na terapia? Você é aquela que chega dizendo que não tem nada para falar, depois fala a sessão toda, que fica indignado porque o terapeuta não diz o que você tem que fazer da sua vida, ou você acha que todo mundo devia fazer terapia? Quem é você na terapia, doutora Tereza? Conte pra Um nós. pouco de cada. Todas. Depende do dia. Depende do dia. Eu sou aquela que se apega e que ama meu terapeuta, já falei isso para ele. E que demoro para escolher, mas quando eu escolho eu fico muito tempo com o mesmo terapeuta. Sou aquela que já perdeu uma terapeuta de 9 anos. Pois é, amiga, essa história. Mas como que eu não sei disso? Pois Pesado, eu já também perdi não tava uma sabendo. também, de Já 10 perdeu. anos. Como é que a gente não A sabe dessa história? Eliane, minha psicóloga, faleceu quando eu estava no meu puerpério. E foi horrível. Então foi um luto foi algo muito triste. Fui no velório, tudo, enterro, enfim. E ela me ligou do hospital. Daqui a pouco eu vou começar a chorar. Mas até hoje, assim, e eu penso muito e ela tá viva dentro de mim. E em situações eu sempre penso assim que ela estaria me dizendo, né? E ela fala. Até hoje ela fala. Isso é tão interessante, né? Porque como a gente também no nosso trabalho, quantas vezes os pacientes falam assim, Carol, eu lembrei daquilo que tu me falou, né? Então, a importância dessa relação, Vínculo. o vínculo e o quanto mesmo um trabalho ali terapêutico que se encerra. Então, no caso da tua terapeuta, é um luto mesmo e muito claro, difícil de lidar, mas se por outros motivos, muda de cidade ou até aposentadoria, mas o quanto a gente marca, o quanto também os nossos terapeutas nos marcam. Claro. Nesse início de ano, não, agora já viramos o ano, no início do ano passado, eu tive uma última consulta com a minha ginecologista que me acompanhava desde da minha adolescência. Então, na verdade, quando eu virei mulher, né, essa transição, então me acompanhou por muito tempo. E foi para mim um momento difícil que eu partilhei na minha terapia e aquilo já me fez pensar assim, meu Deus, se um dia eu tiver que me despedir da minha terapeuta, que ela já sofrendo por antecipação, mas o quanto a gente tem um papel importante. E às vezes é chocante também, né? Porque às vezes a gente idealiza, daí parece que aquela pessoa não é humana, então ela não morre, né? E aí, de repente, como assim tu morre? Aí eu já Como disse assim, pro meu né? que ele não pode morrer. É isso Não aí, eu também tem já proibi a condição, minha. tá? Não tem condições. Porque eu também já perdi uma terapeuta de 10 anos, é muito difícil, entenda a Tereza, é um luto bem complicado. E aí, claro, hoje, depois de tanto tempo, que eu agora já estou há mais 10 anos em terapia, já mais de 20, então já está um pouco melhor, mas a Tereza é um pouco mais recente, né? Mas eu ainda digo, volta e meia, eu falo, olha, não está na hora de tu morrer ainda, porque eu não me sinto pronta Temos para muito ficar sem trabalho ti. ainda pela Então eu frente, sou linda. essa que acha que ainda vai ficar muito tempo na terapia, que fico muito preocupada se ele, sei lá, desmarca alguma sessão, ou se tem alguma situação de saúde, porque a gente que já passou por isso, né, Tereza, pode chorar, deixa vir.
a gente fica com isso, né? Com esse trauma, assim. É muito, diferente, assim, Eu não acho que é né? um trauma, porque pra mim ela não me deixou nada de ruim, assim, sabe? Não, sim, mas, Mas é no uma vivência. início é uma Ai, sensação amiga, muito agora eu vou estranha. chorar. O impacto, né? Eu Não, acho no início é da. uma sensação muito estranha. Eu não sei o que tu sentiu, Tereza, mas eu me lembro até hoje da minha sensação foi assim, ó, parece que ela levou tudo meu, assim, tudo que tinha dentro de mim, ela levou com ela naquele momento, assim, sabe? Não. Eu me senti esvaziada, mas é claro que não é isso, né? Depois, passado um tempo, eu vi que não, que a gente construiu muita coisa, que nossa, muita gratidão por ela ter ficado tanto tempo comigo, ter tido tanta paciência. Eu também sou a paciente que digo com o meu terapeuta ainda hoje. Eu queria saber onde é que tu comprou, assim, toda essa paciência, né? Que eu tenho inveja disso, eu tenho ódio dessa tua paciência, entendeu? Porque às vezes chega a me irritar. E o medo também que em algum momento ele não tenha mais essa paciência, que ele diga, olha, Cláudia, então acho que deu, né? Acho que tá na hora de tu Acho procurar que outra não, senão pessoa. ele não Sim. ele As queria fantasias, casar, as né? fantasias, né? Pois é, tô confessando aqui as minhas Claro, fantasias. Medo que sim. vai me mandar embora, que vai acabar a paciência, que vai achar que eu tô ótima, vamos pensar aí na tua alta. Então, eu falo lá Medo do abandono. do abandono total. Então, eu falo muito de outras questões, mas volta e meia isso vem, aparece, né? Tanto por conta da uma perda já anterior, mas também por conta das minhas questões, obviamente, né? Sim. Mas E eu acho que sou é. essa que tô sempre assim, olha, não tá na hora, tu te cuida, fica bem. E eu porque queria preciso comentar mais que de ti. a Tereza falou que ela deixou coisas dentro dela, ela tá dentro dela. E tem esse, de fato, né, esse movimento terapêutico da internalização, que eu acho que é uma coisa que às vezes as outras pessoas não sabem. Então, eu percebo muito na fala dos pacientes, às vezes, que eles me dizem assim: eu pensei em te ligar. Mas daí eu pensei, ela vai falar tal e tal coisa. E aí eles fazem, porque eles já sabem o que eu vou falar, porque tem uma construção dentro deles, né? Então, eu acho que isso é muito bonito do processo terapêutico e é o que eu estimulo as pessoas, que eu digo, quando o processo acaba, né? Você parou de fazer a tua terapia, ele continua com você, Assim. né? Você só parou de frequentar as sessões, mas o processo tá Justo, rolando, porque né? quando a Cláudia traz esse temor dele da alta, né? Existe alta da terapia? Não sei, depende do foco, da técnica, né? Eu acho que a alta é um termo assim genérico, né, que a gente usa, mas assim, eu acho que existe um momento que talvez para aquele momento a dupla entenda que tá bem, que não precisam seguir mais com sessões marcadas concretamente, que se em algum momento aquilo outras coisas aparecerem, pode se pensar em retomar, Quando né? se traz, então, uma demanda mais específica e o plano terapêutico é aquele, Sim. mesmo o trabalho continua com essa internalização, mas quando a busca é pelo autoconhecimento, talvez não tenha fim esse processo. Eu acho que vai muito também, assim, a gente como terapeuta, a gente vê que a pessoa que tem coisa para trabalhar, mas a gente vê que o paciente não está pronto ainda. Então, vamos, quem sabe a gente dá um tempo, daí a gente tá no papel da gente estar esperando que quando aquela coisa vira conversa, a gente sabe que o paciente não está deixando aprofundar, né? Que o processo é dele, né? Então, ele que escolhe no que ele quer mexer. Às vezes as pessoas também têm medo de ir pra terapia com isso. Assim, mas daí vai mexer, vai abrir coisas em mim que eu não tô preparado. Se não tiver preparado, não vai abrir, vai ser no seu tempo, se for um processo bem conduzido, né? Claro, por um profissional e tudo, que eu acho que isso é um cuidado que todos devem ter, né? A senhora está me abandonando. Não, vamos deixar rolar. Quando vê que aquela coisa aparecer, a vida dá esfregar na cara, que é aquilo que tu já está vendo, né? E ele não quer, e daí volta, eu vou estar aqui. Eu acho que é isso que a gente pode estar. Eu vou estar sempre aqui. E é uma coisa muito importante, assim, para todo terapeuta que está começando, também não mudar muito de endereço do consultório, né? Isso é uma coisa muito legal também, do paciente saber que tu está sempre lá naquele lugar, que sabe onde te encontrar. Uma coisa bem importante, assim, porque às vezes a gente sabe dessa questão do online, né? Mas também quando tu tem um consultório físico, buscar tu ter um lugar assim que tu tá. Eu tô mais de 10 anos no meu consultório. E é legal, assim, que às vezes tu vê o paciente de muito tempo, assim, ele sabe que tu tá lá, então, tipo assim, uma Tem casinha esse no meio da simbólico, né? floresta, assim, eu vou lá, eu sei que tá lá dentro, tá No lá, momento em Tereza. que a pessoa está pronta para lidar com determinadas questões, não necessariamente está passando por uma demanda, mas naquele momento da vida a pessoa sentiu a necessidade de lidar.
E a Carol perguntou se a terapia acaba, né? Eu tendo a pensar que, na realidade, ela se transforma, porque muitas vezes o motivo pelo qual a pessoa veio para terapia acabou. Sei lá, ela estava tendo crise de pânico, ela melhorou, então daquilo ela estaria de alta. Mas nesse caminho surgem outras demandas, né? Agora que ela está bem, ela quer investir na carreira, ou agora que ela está bem com ela, tem questões no relacionamento. Então, vai muito também do paciente ter o desejo de olhar para cada uma dessas coisas. Às vezes não vai ter e tá tudo bem também, né? Assunto sempre tem, né? Assunto sempre tem. Mas o medo das pessoas é ficar sem assunto, né? Muitas, né? Às vezes começa a sessão, ai, Cláudia... Hoje não tem assunto. Ai, não sei, hoje não tem nada pra falar, não sei, nem queria vir, assim, acho que não... Aí quando tu vê, daí tu só espera, né? Tu fica ali, daí daqui a pouco, falou, acabou, né? Acabou a sessão. É nesse dia Ah, que imagina veio... se eu tivesse, né, coisa pra falar. Pois é, imagina se eu tivesse coisa pra falar, né? Então, é interessante isso, né? E essa coisa da gente esperar mesmo, ficar ali esperando, vendo o que vai rolar. E também, se não tiver nada para falar, não tem. Então, às vezes eu digo, a minha poltrona reclina um pouquinho. Reclina bastante até. Deita aí, então. Na hora que acabar o teu horário, eu te aviso. Vou pagar para ficar aqui deitado. Mas, o horário é teu, tu faz o que tu bem entender. Mas nunca é, né? Sempre vem alguma coisa e a pessoa acaba falando. Eu acho que a gente é muito privilegiada, assim, no nosso trabalho, sabe? Porque... eu acho que as pessoas ficam... porque as coisas não têm muito sentido mesmo, né? A gente não sabe para onde... nós somos um animal que a gente tem consciência e a gente consegue se questionar. A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Só que... e muitas vezes a vida é absurda e a gente não consegue ver sentido, né? Mas, como a gente estava falando do meu luto, da minha terapeuta, e muitas vezes a gente está hoje dentro de muitos pacientes, e se a gente viesse hoje a morrer, a gente ia continuar existindo. Então, tem uma frase que eu não vou saber de quem é, mas que eu já li, que o sentido da vida seria isso, assim, quando a gente continuar dentro de alguém, né? Existindo dentro de uma pessoa, depois de morrer, já valeu a pena. Então, e a gente faz isso todos os dias. Esse é o verdadeiro legado, na realidade, né? E acho também importante dizer que os pacientes também ficam existindo dentro da gente, né? Claro, alguns pacientes mais, outros menos, né? Dependendo da história de cada um, da intensidade do tempo de tratamento, né? Alguns marcam bastante a história da gente, de trabalho, pessoal, enfim. E, às vezes, a gente também fica meio enlutado quando um paciente, né, encerra ali o seu trabalho, a gente entende que está bem, já pode andar, porque o nosso papel é que, sim, se der tudo certo, em algum momento a pessoa vai andar, entre aspas, com as suas próprias pernas, a gente trabalha para isso, mas a gente também fica, né, poxa, estava ali toda semana, sei lá, às vezes mais de uma vez por semana, tu estavas vendo aquela pessoa há anos a fio, daqui a pouco aquela pessoa não está mais ali. Isso também me toca muito, assim, né, a gente também é pessoa e fica sentindo, assim, a ausência por um tempo daquela pessoa. Então, é uma via de mão dupla, né, Tereza? A gente existe dentro dos pacientes, os pacientes existem dentro da gente. E é muito bacana mesmo, né? É um trabalho muito especial. E não é só, diferente do que as pessoas acham também, não é um trabalho só intelectual, né? Acho que o grande exercício é o sentir junto com eles. Acho que por isso que marca. Marca pra gente e pra eles. Eles sabem também que em algum momento a gente sente com eles a dor, o luto, né? Já chorei várias vezes com meus pacientes. Super. Essa semana ainda rolou. Né? É que eu digo assim, a gente pode atender ou não atender alguém. Se a gente está atendendo aquela pessoa, é porque a gente gosta daquela pessoa. Né? A gente quer investir com ela, a gente quer caminhar aquele processo com ela. Ninguém é obrigado a atender ninguém. Então, passa muito por uma questão afetiva também, não só de contrato financeiro. Né? Sim, não tem como desligar, como não ter um envolvimento. Não é um trabalho mecânico. E aí até as questões assim que hoje vêm à tona de inteligência artificial, vão substituir o trabalho do médico, dos profissionais. Tem algo nas relações humanas que a máquina não vai substituir. Esse medo a gente não sofre. Não. Porque são as pessoas que demandam, não é o merdo. E são ferramentas sensíveis, né? A máquina não sabe sentir ainda. Não sei se mas nem... Sei, coloco aqui a minha dúvida, mas eu sempre estou disposta a mudar de ideia e enxergar. Vou aguardar.
mas eu ainda duvido que a máquina vá sentir da forma como a gente sente e se conecta com o outro. É que tem até a presença, né? Então, por exemplo, até mesmo um momento de silêncio na terapia, o terapeuta está ali. A gente está em silêncio, mas tem um peso esse silêncio, né? O silêncio pode dizer várias coisas. E a máquina não tem isso, né? A máquina tu tem a sensação de não escuta, né? Então, acho que isso não muda, não. E você, Carol, quem é você na terapia? Quem eu sou na terapia, eu falo. Né? Eu acho que o momento agora a experiência do podcast e tudo mais, o expressar, eu tenho trabalhado, até buscado desenvolver esse meu lado. Mas na terapia eu sou quem eu sou e eu falo bastante. É difícil eu chegar sem Ai, sem sim, assunto também acho. Sempre na falo. terapia. Às vezes pode ter os dias, e justamente é o que eu falo também para os pacientes, a vida ela segue sempre com desafios. A gente chega com uma demanda X e consegue resolver, mas a vida traz outras questões. E isso faz parte dos altos e baixos. Então tem momentos, períodos em que está tudo legal, tudo tranquilo. Não significa que não tenha desafios, mas eu estou conseguindo lidar com eles. E então, na terapia, às vezes aparenta que não tem um grande perrengue, um sofrimento, mas mesmo assim surge, né, no processo ali terapêutico. Se a Ah. gente se entrega, se a gente está presente, é um momento da pessoa se conectar com ela mesma. Num E espaço de confiança, né, com um profissional que... o autoconhecimento também, né, Carol? Que muita gente fala, terapia é para se autoconhecer. Eu acho essa frase meio vazia, assim. Ai, eu Não tenho traz ranço muito dessa significado, palavra. né? Mas eu acho que talvez precise traduzir o que significa isso na prática para as pessoas, né? Que é o autoconhecimento, não de que você não sabe quem você é. Você sabe que você é Carol, você é Cláudia, você é Tereza. Mas é de olhar para aspectos seus que talvez você não enxergasse, não acreditasse, ou que você não fosse ter potencial de desenvolver sozinho, né? Porque a gente tem pontos cegos. Tem coisas que a gente não quer olhar na Exatamente. gente, porque não é muito fácil de olhar. E depois que a gente olha, a gente tem que mexer naquilo, porque não tem o botão desver, né? Eu brinco que Sim. podia ter, mas não tem. Eu não quero ver isso. E né? como é que tu faz para olhar para coisas tão difíceis sem o auxílio de um outro, né? Sem ter um outro do teu lado. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer sozinho. Então, assim, claro, a gente sabe que autoconhecimento é uma palavra genérica que está aí, sendo bem falado. O meu ranço um pouco é de ser psicoterapeuta, né? E achar que as pessoas estão supervalorizando isso, assim, ou estão entendendo da maneira errada, porque isso tem coisas, como eu estava falando, que a gente precisa de um outro para ajudar, que esteja junto, né, numa continência, de alguém que esteja ali olhando e olha, se ficar muito difícil, eu tô aqui, olha, mas eu tô vendo por esse outro lado. Então, a gente o ser humano ele é dependente de um outro, a gente não é totalmente auto. Até porque a questão do autoconhecimento, aí vem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, essa música eu cresci assim, você sempre assim. Então, não é só conhecer, saber como você é entender que tem comportamentos que não que prejudicam os relacionamentos, a vida da pessoa. Não estou dizendo que sempre tenham comportamentos prejudiciais, disruptivos, mas a gente vai encontrar os nossos defeitos ou aquilo que dificulta o nosso relacionamento social, em família. E é importante que a gente encontre, né? Até porque se a gente não tá vendo eles, os outros estão. Se a gente não tá sofrendo com as nossas questões, provavelmente a gente tá fazendo os outros Mas sofrerem com encontrar, elas, estar né? disposto a mexer. Claro. Porque não é necessariamente ter que mudar, mas avaliar aquilo que a própria pessoa se propõe a mexer, fazer diferente. Daí vem a importância do profissional. Porque às vezes conhecer as características, ok, a pessoa até que sabe, porque já teve o feedback dos outros, mas não tô nem aí, não quero mudar. Mas sabe que como eu trabalho com bastante depressão resistente, esses dias veio um paciente que eu tive que insistir muito para ele ir para terapia. E a gente sabe que pessoas deprimidas, eles custam muito a investir neles, né? Principalmente financeiramente. Então, foi fazer terapia com um colega, com uma colega que eu encaminhei, e uma colega psicóloga. E aí e aí me conta como é que está a terapia, meu colega muito competente lá de Itajaí, como é que está a terapia, coisa e tal. Daí ele começou a me contar coisas da infância que ele não sabia que eram questões prejudiciais. E depois de contar
que ela, depois de ir para terapia, ele foi entender que aquilo ali foi algo traumático. Então, como que a gente, essa definição, essa etimologicamente, a gente falando de auto, né? Eu, sozinho, fazendo algo para mim, tentando melhorar. Como isso não vai dar certo? Sim. Porque, às vezes, a gente acha que é normal o que a gente viveu. E quando a gente vai para frente de um terapeuta, o profissional vai estar ali te dizendo, não, tu pode sofrer, não foi legal o que tu passou, e o que tu passou foi, o nome é isso, né? E quem contém os teus afetos, né? Tem que ter alguém ali. Tu pode Sim. sofrer por isso que tu passou, e aí tu vai trazer aqui os teus afetos, e eu vou estar junto contigo. Nós vamos sentir isso. Né? Então, não é só uma questão cognitiva, assim, eu entendo agora que eu tive um trauma, que isso Claro que me não. machucou. Essa é a menor não, parte, tá, né? isso é a primeira parte do caminho, que já é bem interessante. Que é o racional. É o racional, mas existe a parte subjetiva da coisa, afetiva, que ela tem que aparecer em algum momento, em algum lugar, preferencialmente diante de uma pessoa que esteja capacitada e disponível. Mas, pra lidar mas com isso, né? isso apareceu, essa parte racional, porque eu perguntei para ele, mas por que tu não me contou? E ele disse, porque eu não sabia que isso era um problema. Isso, exato. Sim, e dentro do problema a gente não enxerga, né? E a gente está falando aqui também, né, para o pessoal que está ouvindo, de estar com um profissional competente, que tenha formação na área, não é uma questão mercadológica ou algo do tipo. É uma questão de segurança e responsabilidade com os seus sentimentos e com aquilo que você viveu. Então, sempre que vocês verem por aí, né, pessoas anunciando assim, a melhora da depressão, da ansiedade, de qualquer coisa, em X sessões em que a pessoa não te conhece, ela já disse que em tanto tempo você vai melhorar, desconfiem, porque a gente tem uma perspectiva de melhora de sintomas físicos e tudo mais, mas no geral, cada pessoa tem uma história muito única, muito particular, né? Isso não é uma, sei lá, um endeusar da jornada de cada um. Não é uma que fórmula pronta. Né? Não é uma fórmula pronta. Protocolo. Então, Fujam da o que palavra parece cura. fujam da palavra cura. Quem promete número de sessões limitado para resolver X problema, né? A gente não é mecânico. Não é um encanador que ele vai te dizer que se trocar isso aqui, resolve aquilo ali, né? Então, assim, eu uso muito a metáfora da limpeza de um armário, assim, né? Que eu brinco que quando você começa a limpar um armário grande, você se empolga, tira tudo. Daí dá aquela preguiça, você olha e fala, meu, o que eu fui mexer aqui? E aí depois você seleciona coisas para doar, você limpa, fica muito melhor do que estava. Embora seja o mesmo armário, seja você ali arrumando, né? Então o processo de terapia, ele é parecido com isso. Tem momento, nem sempre vai ser prazeroso também, né? Tem o momento do caos. E por que tem que ser, tudo tem que ser sempre prazeroso, né? Não, Tá não muito chato. Não é. Eu atendi uma paciente que ela veio chateadíssima porque ela tá com câncer e não paro de ir visitar ela e todo mundo me incomodando porque ela tinha que estar bem. Porque ela tá em quimioterapia e ela tá arrasada, né? Tem um transtorno de ansiedade grave. Por que ela tinha que estar bem? Porque eu falei, e ainda bem que foi um familiar, porque até a pessoa que trabalha na clínica falando que não sei quem fez a mesma quimio em 3 dias, já estava dirigindo sozinha. E eu falei assim, que triste, se eu tiver câncer um dia, eu tiver que ir e voltar dirigindo sozinha da minha quimio, eu vou me sentir muito mal. Porque é um sinal de solidão tão grande que ninguém pode te levar na tua quimio, né, cara? Eu não quero ter que ir dirigindo e ir voltando. Não, e sim, pode fazer sentido para isso que ficou totalmente assintomático, pode não fazer, pode ter gente que está de cama nesse mesmo tratamento, porque cada um é um. Que nem gravidez, né? E até processos simples, aquelas vou colocar amor, gravidez. Tratamentos mais simples de saúde. Para cada um é de um jeito, cada um de é de um ama jeito. ou odeia. Que cada um reage de uma forma. Então, a dor é de cada um, a forma de lidar com ela de cada um. A minha mãe, no ano passado, fez a cirurgia de catarata. E para ela foi algo bastante desafiador ela se submeter a uma cirurgia, a um procedimento que dizem é super simples e deu tudo certo. Pro oftalmo é simples, ele só aspira ali. Mas pra pessoa, tu não fica enxergando tudo. E eu escutei mas fulano,
tio, sei lá quem fez e já estava dirigindo em tantos dias, mas para minha mãe isso não era E não é uma viável. competição, né? Eu acho que falta, às vezes, essa noção do que tá tudo bem, legal pra ele, que bom, né? Não é assim pra mim, eu não sou melhor, pior, é só Ela outra chegou jornada, mais né? arrasada de não estar bem do que daqui, meu. Sabe que eu tenho vários pacientes oncológicos que também eu vejo que o momento em que eu comento, porque o senso comum é assim, você não pode se entregar, senão o câncer domina. Então, então você tem que fazer a químio, você tem que tomar os remédios, você tem que fazer a rádio, fazer cirurgia, perder o cabelo e ficar feliz. E fazer Cara, selfie. não, né? Tem um processo acontecendo. O processo pode estar sendo péssimo, eu brinco, pode ir bufando, reclamar, ficar mal, não querer ver, pode tudo isso. Porque daí vai acontecer e você vai tendo espaço para daí ver outras coisas, um outro respiro aí no fim do teu tratamento, né? Só que se não pode, é difícil, porque daí não pode chorar na frente da filha, não pode chorar na frente de não sei o quê. Tá todo mundo chorando escondido, né? Os filhos com medo de perder a mãe com medo de chatear os filhos porque tá chorando, e aí ninguém sente de verdade aquilo que, cara, naquele momento é algo muito difícil, né? E poder expressar aquela dor, aquela tristeza é o que vai ajudar na cura, vamos dizer, no processo de recuperação. É o que é terapêutico naquele momento. Isso aí. Por mais difícil que seja, é o que é terapêutico. Poder colocar o sentimento para fora, poder sentir. E para ver como os outros não toleram, né? Porque às vezes a própria família, claro, mobilizada pela doença, não posso ver a mãe chorar. Pois vai chorar, porque a mãe é um ser humano, né? E ela tá doente, então assim, tu vai ter que ver chorar. E se tu puder estar por perto, ser legal, vai ajudar mais do que ficar dizendo, bola para cima, tem que encarar. E por isso né? a importância, então, dos bons profissionais, terapeutas que têm a formação para lidar com esse momento, para amparar o paciente, não é dizer bola para frente, você vai ficar bem. Tu tem que se olhar no espelho pra como é que estavam falando pra ela, tu tem que se olhar no espelho, porque ela não quer se ver olhar no espelho sem cabelo. Quem disse? Onde é que está escrito? Eu pensei que a pessoa mais sensata foi o padre que conversou com ela. Eu adorei aquele padre. Quero ir na missa dele. Que às vezes Sério? é louco, né? Porque às vezes no intuito de ser muito humano, de ajudar um familiar, às vezes as pessoas são muito cruéis, né? Tipo, Cruéis. ela tá passando por um câncer, ela não pode chorar, ela não pode não sei o que, ela tem que se olhar no Ela espelho. tem que se olhar no espelho, Ela se tem que achar linda. Difícil, né? Tem que fazer química, fazer tudo isso. Então, Vocês estão falando isso, eu estou pensando assim que em muitos momentos na psicoterapia a gente tem que se posicionar assim nesse sentido favor pro dos pacientes, né? defender. Dizer, olha, tu não precisa te olhar no espelho se tu não quiser. É. A gente depende da técnica que a gente trabalha, às vezes exige que às vezes Psicodrama, seja... graças a Deus, a gente pode fazer a isso. Tereza psicodramatista pode fazer isso. Eu sou da orientação analítica e a gente tem uma coisa de mais neutralidade, mais abstinência, mas claro, tudo vai mudando. Hoje em dia as coisas também já estão um pouco mais diferentes. E a gente precisa sair um pouco disso, se posicionar e se colocar do lado daquela pessoa e dizer, olha, né, não precisa se olhar no espelho se tu não quiser. E cuidar com isso, assim, né, com a neutralidade que passa a ser muito mais uma defesa do terapeuta diante do sofrimento, diante daquela situação tão difícil, porque senão a gente pode até ser desumano com a pessoa. Muitos pacientes queixam, assim, ainda hoje em dia, né? Não sei se vocês escutam, assim, eu fui numa psicóloga ou num psiquiatra, num terapeuta, eu só falava e não falava nada. Não mostrou emoção. Parecia que eu estava falando com uma parede. Então, eu desisti, não fui mais, enfim, né? Então, cuidar com isso também, assim, a gente, enquanto terapeuta, e os pacientes também. Bom, se vai numa pessoa que sente que não está trazendo muito afeto, não está muito disponível ali, talvez procurar um outro profissional. O terapeuta não é karma, a gente pode trocar. Sim. Né? e às vezes precisa, né? Eu brinco Às que tem vezes, que uma bater primeira o vez, santo. para não também, porque senão também tem Aham. gente, terapia não adianta para nada. A gente tem várias coisas que as pessoas falam em relação à terapia, né? Então, assim, às vezes não adiantou, entre aspas, porque não funcionou aquela dupla. Não é toda dupla que funciona bem. Isso. Isso aí. E interessante essa questão do afeto. Tem uma história curiosa. Porque eu costumo ser bastante afetuosa, até tento ser um tanto neutra. Mas o meu sorriso não deixa, que é algo natural. E então eu tenho esse comportamento do sorriso, não é o rir, né? Porque Sim, rir é diferente de sorrir. E uma vez um paciente
perguntou assim, por que você tá rindo? Você tá rindo de mim, né? E até aí questões, enfim. Claro. Quem nunca ouviu essa pessoais, pergunta, né? Todos os psiquiatras já ouviram essa pergunta. Por que tu tá rindo? Desconfiança. Ou então, sabe, por que tu tá com essa cara? Claro, o que que tu pensou? Os pacientes mais tempo sabem. Os meus pacientes dizem assim, quando tu levanta uma sobrancelha só, e tu não gostou do que eu falei. Eu vi essa sobrancelha quando eu baguncei aqui a mesa, você me levanta uma olhou. sobrancelha. Daí os pacientes mais sentiu. tempo, porque assim, a gente vai conhecendo os pacientes conhecem a gente, né? Então não dá nem mais pra tu mentir, né? Aham. E realmente, eu levantei a sobrancelha e me falou uma coisa que eu pensei, putz, isso aí nada a ver, né? Mas então a questão da dupla, né? É. E porque tem pessoas, vai haver pacientes que buscam ou precisam de um apoio mais neutro. Sim, E claro, outros isso. um A própria apoio escolha, mais né? afetuoso. O Mais terapeuta já ativo, passa por isso. sim. É natural que as pessoas busquem também um terapeuta que, assim, na sensação do momento, a gente perceba que consegue nos atender naquilo que a gente precisa, né? Mais uma vez, eu tentei, quando eu morava em Caxias do Sul, eu tentei fazer terapia lá com lacaniano, famosésimo. Ai, foi a minha ex-terapeuta. Eu Lacaniano. fui 10 sessões, ele não falou nada. Eu desisti, só que hoje em dia isso é impensável, porque quem tem tempo em 10 sessões, a pessoa não falar Não, nada absolutamente contigo, nada. nem oi. Tipo, Não, isso não não. existe mais, eu acho, porque faz muitos anos. Não, daí já é Não falta de deve educação, existir. né? A minha existe é mais. lacaniana e ela me É, dá não- oi. Muda. Ela só dá oi, mas é isso. Quando fui a primeira vez no meu atual analista, acho que uns 10 anos atrás, e ele é psicanalista e sabia que ele era psicanalista e fui e disse, olha, mas eu quero te dizer uma coisa, sentei na frente, porque a gente não vai primeiro já direto pro divã, né? Primeiro vai pra poltrona, sentei cara a cara com ele e falei, olha, eu só quero saber uma coisa, se tu for aqueles que vai ficar assim só olhando pra minha cara sem falar nada, Já me assim, avisa. igual um boneco de cera, assim, parado, 50 minutos, tu já me avisa hoje que eu já não volto na semana que vem. Já Não, quer pensa, mandar. gente, esse coitado tá comigo até hoje, né? Não, lógico que ele fala um pouco, mas também não se rendeu a minha investida, assim, né? De querer ditar o que ele ia fazer na sessão, assim, né? Mas, realmente, assim... E ao longo dos anos também a gente foi evoluindo enquanto dupla. Ele já foi mais quieto, já se posicionou menos, eu mais desafiador, enfim. Então, também a gente vai crescendo ao longo do tempo com os pacientes, né? A dupla vai se transformando, Vai, é muito interessante vai. isso, né? No É muito psicodrama legal. é o palestrinha, quase. Eu falo assim, hoje tá bem palestrinha, né? Vocês não- Ele, o terapeuta? terapeuta. Não, mas é que é muito legal. Que, assim, por exemplo, essa coisa dessa minha paciente, como que eu posso falar de uma forma psicodramática para ela, do que está errado, né? Ela é minha paciente clínica, mas assim, como está errado a outra pessoa dizer para ela ficar se olhando no espelho. Aí eu coloco, né? Eu posso ficar ser ela e pedir que ela faça o papel dessa pessoa inconveniente. E aí eu me levanto, isso aqui é um espelho. E eu sou a fulana. E eu quero que e eu tô com um câncer agora, fala tudo. Ela tem que estar no momento bem aquecido. Agora eu quero que tu me mande me olhar no espelho. E ela tem que ir no papel dessa pessoa. Na hora de Aí vivenciar é ali, diferente, né? Naquela vivência, ela entende que aquilo tá errado. Ela vai ver de fora a situação. Agora, não, mas provavelmente ela não vou conseguir. Não, por que tu não vai conseguir? Me manda me olhar no espelho. Qual o problema? O que tu acha que eu vou sentir? Me manda me olhar. Ai, Tereza, então eu descobri que eu sou meio psicodramatista também. Total, porque... gata. Exato, já tinha É que falar lindo, o disso. psicodrama é Porque eu tô lindo. me lembrando várias vezes que eu trago umas coisas assim dos pacientes, né? Não é não sei o que familiar. Como é que é teu? Sistêmico familiar. Sistêmica? Não, sistêmica não. Não é constelação. Constelação É familiar. Não é. Não, nada a ver. Nada a Nada a ver. ver. Tá, gente. Aí vocês não perguntaram, mas eu na terapia, eu sou quem? Eu sou a... Não, Quem mas que tu- calma, calma, gente, eu tá ia te chegando. perguntar. tá. Vamos Quem em é você coro, na gurias. terapia? 1, 2, 3. Eu imagino que tu fala pra Andréia, cacete, quem Andréia. você é na terapia? Eu imagino que tu chega lá e tu fala Imagina. horrores. Anota horrores. tudo. Eu sou a fanática, né? Não ortodoxa que defende a terapia, né? Então eu entrei para isso e agora eu tenho... Essa seita. É isso aí, eu aceito. Eu fico angariando pessoas para fazer terapia. Tem uma camiseta escrita Eu Te Amo, minha terapeuta. Falei para ela que no casamento eu ia botar uma faixa assim, só vitória sua. Essa história é sua.
eu brinco assim, e uma vez eu vi uma frase que eu acho que faz sentido, né? Que é assim, todo terapeuta é um defensor da terapia porque ele sabe que salva vidas, a começar pela sua própria, né? Com certeza. E o salva-vidas, assim, eu quero comentar que não é um salva-vidas necessariamente, suicídio ou uma coisa grave, né, de doença, mas é salvar a qualidade da vida. Então, eu acho que nesse ponto é legal as pessoas saberem, porque muita gente acha que precisa ter uma tragédia acontecendo para você buscar terapia, né? E eu lembro que quando eu comecei a minha, não tinha uma tragédia acontecendo, e eu lembro que eu tinha essa coisa, o que exatamente eu vou, né? Eu não sabia exatamente o que eu tinha ido buscar lá. E lembro bem da minha primeira sessão que eu saí toda suada, assim. Pensei que eu tinha ido para um, sei lá, um maratona. interrogatório. Podcast, Um interrogatório, assim, na delegacia. de um podcast. Isso não tem nada a ver com a postura dela, tem a ver comigo. Como foi, né? Eu, médica, Como foi difícil estar no lugar de paciente, né? Então, acho que é bem importante também que os médicos, e principalmente quem é da área de saúde mental, se cuide, né? Porque estar no lugar, que é o que a Teresa acabou de falar, estar na outra cadeira, às vezes, é muito importante para que a gente possa saber o que falar quando a gente está na cadeira de terapeuta. Né? Aí eu sou defensora fanática Isso da aí, terapia. Temos mais nesse uma fanática sentido. no grupo. Sou para os profissionais de saúde. Sim. Não tenho dúvidas, porque é um exercício, o estar no lugar do seu paciente é um exercício que permite desenvolver empatia, a né? empatia. A fofoca ética. Aí deu o princípio da fofoca ética. E o simples, o básico do autocuidado, sem ranço com a palavra, mas de se cuidar para estar bem, para cuidar do outro. Isso. E trabalhar, se o nosso trabalho é cuidar do outro, ok? Não é para ser bonito também, esteja bem, para poder cuidar do outro. Esse é o nosso trabalho. Além do trabalho das mulheres em casa, né? De cuidar da família. Eu brinco que o terapeuta, o psiquiatra, enfim, tem que fazer a sua própria terapia, porque é manutenção da sua ferramenta de trabalho. Claro. Igual o Uber tem que fazer a revisão do carro, assim, né? Que nem uma dermato sem botox. É o fim. E vê, não que ela tenha que estar perfeita, ou que o terapeuta tenha que ser equilibrado, Spoiler, mas é que tá no próximo processo, programa. né? Mas a gente não pode atrapalhar a vida dos outros, né? Uma coisa que eu me vanglorio muito, que meus pacientes falam muito para mim, mas a senhora parece tão normal, nem parece que é psiquiatra. Aí eu fico olhando mal, sabe, né? Mas assim, eu falo assim, mas é que eu faço terapia, né? Porque eu não tô aqui para atrapalhar a vida de vocês, eu tô aqui para ajudar, então... Porque às vezes eu vou em profissionais que falam mais que eu, ou sim, isso também, direto. que a gente escuta direto, ou que ficam falando, mas ficam olhando pro nada, ou ficam falando coisas que sem nexo, não sei o que. Daí eu penso assim, que pena que tem colegas que não fazem tratamento pessoal, porque a gente fica se expondo, porque não é fácil. Sim. Se expõe, né? E só pelo relato dos pacientes a gente já percebe, né? Que a pessoa E com certeza necessariamente, não tá bem. não necessariamente fazer terapia porque está trabalhando com psicoterapia, né? Eu, por exemplo, já trabalhei com psicoterapia há mais tempo. Hoje em dia, os meus pacientes, eu não tenho mais pacientes novos em psicoterapia há um bom tempo. Hoje eu trabalho mais com psiquiatria clínica, especificamente perinatal, mas até para quem está só na clínica, só fazendo diagnóstico e prescrevendo medicação, também né? Só, Bem entre ótimo, aspas, né? Olha a nossa porque visão, né? a gente está tirando a parte da psicoterapia, que eu particularmente fiz muitos anos as duas coisas, a gente também tem que fazer, porque a gente está ali de qualquer maneira, Na a gente está realidade, se colocando ali, então a gente tem que estar o melhor possível. Todos os médicos deveriam Todas as fazer, especialidades, né? Porque o só não é atender, só diagnosticar, só tratar, envolve muito mais São pessoas, emocional, né, na nossa frente. E você vai ter, uma relação, independentemente de quanto se aprofunda. E permite aperfeiçoar ali o espaço da terapia, a nossa ferramenta de entendimento das emoções do outro. Se você conhece as suas, você vai identificar as do outro. E aí vem as questões que os pacientes trazem, não só na área da saúde mental, mas da escuta médica. Né? E é aquilo que a gente falou, que a inteligência artificial não vai substituir, porque o conhecimento técnico, científico, o algoritmo ali depois pode calcular, fazer leitura de exames, mas essa conexão com o outro, ela precisa ser desenvolvida. Com certeza. Mas pelos profissionais. eu tenho certeza que a psicoterapia, independentemente da técnica, e feito por uma boa terapeuta, um bom terapeuta, faz com que a pessoa, o paciente, ele se transforme, vire uma pessoa melhor. Né?
e que se transforme numa pessoa mais empática. Porque no momento que tu vai trabalha com tuas questões e acaba que tu vai te pegando leve contigo, tu acaba fazendo isso com os outros. Daí por isso que eu estava falando da brincadeira da fofoca ética. Então, assim, é muito difícil tu ser uma pessoa que fica julgando os outros, que tu não vá ficar olhando vários lados de uma situação, se tu tem 1000 anos de terapia nas costas, exato, né? Exato. É dificílimo. Então, e é a melhor forma de amar uma pessoa, com certeza, se tornando uma pessoa melhor para as pessoas ao redor. Isso me lembrou tem aquela parábola que é das mochilas, né? Que na humanidade é como se a gente estivesse numa fila indiana e aí você tem a mochila na frente, que é das tuas qualidades, que é para a qual você consegue olhar, e a dos teus defeitos está nas tuas costas. Então, você anda na fila indiana vendo o defeito dos outros e vendo as tuas qualidades. Mas você esquece que quem está atrás de você está vendo você assim também, né? E eu acho que a terapia tem esse exercício de... A gente consegue se ver nesse reflexo do espelho do terapeuta. Ele mostra um pouquinho do que está na mochila de trás para que a gente consiga também entender que o que eu vejo não necessariamente corresponde à realidade, né? É só porque do ângulo que eu olho eu só enxergo isso aqui. E então, a coragem de olhar para nossos defeitos aí. e tudo bem, a gente A coragem tem isso. de olhar e seguir, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente tem. E tudo bem o outro ter essa mochila, que todo mundo tem mochila. E a gente não é a mochila, né? A gente é um conjunto, né? Agora é um exercício, né, gente? É um exercício Diário. que a gente também tem que entender que tem a parte objetiva que tem que ser feita, assim. Porque muita gente vê também o pessoal, eu faço terapia, daí vai ver, é uma vez por mês. Mas eu parei 2 meses, daqui a pouco eu voltei, Igual uma academia, bagunça, assim, não é igual a adianta academia. uma Eu vez digo por pros mês. pacientes, se tu quer ficar com músculo, ir na academia uma vez na semana, não vai rolar. É a mesma coisa a psicoterapia, tem frequência, intensidade. Os resultados tem vão ser constância. proporcionais à constância, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente, a Teresa falou, tu trata há muitos anos, aí tu consegue ver as coisas de vários ângulos e tal, né? Às vezes pessoas que não se tratam tanto tempo dizem, tu, né, também, né? Tu faz terapia. Sim, faço. É como se eu estivesse fazendo academia há 20 anos, entendeu? E tivesse musculosa e tu, que tá fazendo há um mês, estivesse reclamando que eu tô musculosa e tu não, entendeu? Então aqui todas Então, já assim, estão terapeutizadas, já tem isso internalizado nas suas rotinas. Agora, 2023, a gente está partindo para a rotina do exercício, né? Para também internalizar o exercício físico. E isso não faz a gente melhor do que ninguém. Não, exatamente. Isso não é um faz processo, melhor. cada um Mas é um processo. fato, né, Teresa? Isso que eu estava falando, é um fato. É um fenômeno. Se eu estou há uma tanto coisa tempo mais- fazendo tal coisa, com determinada frequência, determinada dedicação, eu vou ter um resultado. Se tu não estás fazendo, muito provavelmente tu não vai ter esse resultado. Claro, sempre tem um pontinho fora da curva para dar inveja na gente, né? Que não precisa malhar muito e está muito Sempre melhor tem. do que a gente. Mas isso é exceção da exceção, né? Grande parte dos mortais vai ter que ralar Sempre muito tem para aquela ter pessoa que um come e não resultado. engorda, mas eu corto meu Isso, pescoço mas e não não é a conto quem maioria, é, não né? Amigas maravilhosas, chegamos Ai, já, ao Carol. fim de mais que um programa pena. já, né? Não, então vai ter que fazer o outro desse. porque tem Episódio Isso aí, eu nem li as dois. respostas da galera Sim. nas redes Tá, sociais. conta, Depois eu conta. faço Tá, nos stories, deixa ela então. falar. Abre fofocar uns aqui, minutinhos vai. para Pode? as Então respostas vai, das aí. nossas Eu seguidoras. perguntei quem é você na terapia para vocês, nossas seguidoras maravilhosas. E aí tem de tudo aqui, ó. Tem pessoa que diz que nunca tem o que falar e não para de falar por 1 minuto, que é um clássico aí, né? A que chora e ri ao mesmo tempo. Tem aqui fala e diz que não precisava ter ido. Eu seria a paciente maluca que em 10 minutos tinha falado todos os BOs. Fala e diz que não precisava ter ido porque ainda não trouxe o ponto que precisava. Ah, pois Não, quem desdenha quer comprar. Eu já ia dizer pra ela, claro que tu queria ter vindo, como é que não queria? Tá, Eu sou a que só né? chora, eu sou a pontual, não falto. Falo 5 minutos e depois ainda me autoanaliso. Essa faz valer o valor da terapia Isso. dela. Aqui, olha só essa aqui que interessante. Eu quero terminar as frases da psicóloga para ela achar que eu estou fazendo tudo certo. Ela é a boa aluna. Aquela que quer tirar 10. Tem, o bom aluno tem. Aquela que quer tirar 10, Na né? terapia também. Aí tem aqui, ó, eu sou dramática, eu sou a que chega desesperada, conta tudo, eu sou comprometida, mas só falta endoidar minha psicóloga. Na terapia, sou a que quer contar a vida em uma sessão só, tem também, né? Aquela pessoa que fala, eu fui uma vez e não melhorei. Nossa, isso diz o quê? Que procurou um psicólogo e não um mágico, né? Eu brinco sempre. Sou a que fala que tá tudo bem, depois eu choro com meu gato no colo. Essa aqui eu acho que ela faz terapia Online, em casa. online. Faz online em casa. Online. Dá pra se agarrar no gato depois da Isso, da sim. sessão, É uma né? vantagem. E tem a que chega atrasada,
Falo pra todo mundo fazer terapia e fui a última a fazer, olha só, né? Mas tudo bem, cada um no seu tempo, Cada um né? no seu tempo. É isso, eu acho, gente. Obrigada aí. Obrigada Até a pela próxima. audiência e boa Até terapia. mais. Beijo, pessoal. Boa Tchau, terapia pra tchau. você. Fechou.